Você sabia que, em 27 de abril de 1893, Cravinhos foi criado como distrito de Ribeirão Preto? Cravinhos tem sua história ligada, principalmente, à fertilidade de suas terras, sendo palco importante da expansão do café para este Nordeste paulista. Diziam Oeste, a vinda de imigrantes fluminenses e dos imigrantes, sobretudo os italianos, e a extensão da linha férrea da Mogiana. Os primeiros ocupantes, tal como de todas as cidades da região, foram os entrantes mineiros, cuja atividade era o plantio de alimentos para a subsistência e criação de gado. Já na era cafeeira, o povoamento do lugar tem a ver com a família Pereira Barreto e com a inauguração da estação da CIA Mogiana. Assim é que, em janeiro de 1876, o filho primogênito do céu, Fabiano Pereira Barreto, grande cafeicultor em Resende RJ, José Pereira Barreto, irmão de Luiz, acompanhado de seu filho Fabiano, Obzinho, de seu sobrinho Antônio de Paulo Barreto Ramos e de seus irmãos Miguel Pedroso Barreto e Francisco Pereira Barreto e o filho deste, José Cristiano, empreenderam a epopeia que ficou conhecida como a Caravana Pereira Barreto, para conhecer as terras do então Oeste Paulista. Valeram-se da estrada de ferro Pedro II, hoje central do Brasil, seguindo até Cachoeira Paulista, ponto então terminal dessa via férrea. Ali chegados, em janeiro de 1876, acompanhados de escravos, pajens, transportando enormes cargueiros, que haviam partido antes pela estrada de rodagem, margeando a várzea do Paraíba, prosseguiram até Jacareí, onde os aguardava o Dr. Luiz Pereira Barreto, pronto para acompanhá-los às plagas tão faladas do Oeste Paulista. Passaram por Camanducaia, Ouro Fino, São Carlos do Pinhal, Casa Branca, onde se hospedaram na célebre fazenda Brejão, de propriedade de Dona Verdiana Prado, e que, por coincidência, hoje, pertence a um membro da família Pereira Barreto. Dali vieram em direção a São Simão e Ribeirão Preto, onde adquiriram de um pioneiro entrante mineiro a fazenda Cravinhos, de 800 alqueires. Tendo em vista do que constatara por aqui sua experiência, desde 1869, com o café Bourbon, no final de 1876, nos dias 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 de dezembro, Luiz Pereira Barreto, considerado o primeiro agrônomo do Brasil, escreveu, no jornal A Província de São Paulo, uma série de artigos sobre as causas do declínio da cultura do café em terras fluminenses, na sua opinião, principalmente pela falta de adubação, e sobre as vantagens da terra roxa, título dado à série, de Ribeirão Preto, servindo de propaganda e de atração de inúmeros investidores à cultura do café, principalmente sua família que não só plantou, como forneceu as mudas do Bourbon, que fez a riqueza deste solo. Em 1881, para levantar o traçado da CIA Mogiana, chegou numa parte da fazenda Cravinhos o engenheiro Santos Lopes. Ali os Pereira Barreto já haviam criado a primeira olaria e o primeiro prédio de Cravinhos. Entusiasmado por ver os trilhos atravessar as suas terras, Luiz Barreto não apenas ajudou a construir a ferrovia, como construiu, às suas expensas, a estação. Em 23 de novembro de 1883, passou a correr o primeiro trem. O primeiro negócio da cidade pertencia a Joaquim Feliciano Dias da Costa, que explorava hotel e armazém, no prédio espaçoso, todo de madeira, coberto de telhas, de propriedade da família Pereira Barreto. Em 1886, foi criado o Distrito Policial. Zeca Barreto foi nomeado inspetor de quarteirão, tendo sido a primeira autoridade cravinhense. Igualmente contribuiu para o povoamento a construção da Igrejinha de São Benedito, em 1888, iniciativa de Francisco Rodrigues dos Santos Bonfim. Ainda nesse ano, uma importante conquista econômica. A Companhia Agrícola do Ribeirão Preto foi fundada por um grupo de financeiros do Rio de Janeiro, adquirida em 1893 pelo Conde do Pinhal e pelos seus herdeiros, os quais a venderam posteriormente à morte do pai. O núcleo inicial foi a Fazenda Cheborazo, implantada por volta de 1860 por José Bento Diniz Junqueira, ainda quando Ribeirão Preto era distrito de Paz de São Simão. Possuía uma superfície territorial de 5.000 alqueires, distribuídos em diversas seções: Toca, Monte Belo, Monte Parnasso, Lagoa, Tibiriçá, Matão, Santa Fé e Engenho, com grande produção de café. Tinha uma ferrovia interna, ligada ao tronco da CIA Mogiana pela estação Tibiriçá. Pela Lei Provincial N. 125, de 24 de abril de 1893, foi elevado a Distrito de Paz. Ainda nessa época, em 18 de outubro de 1895, no então Distrito de Cravinhos, foi dado início à trajetória vitoriosa, porém curta, do grande empresário que foi Rufino Augusto de Almeida. Nesse dia foi constituída a empresa Rufino A. de Almeida e Conc, que ali instalou a iluminação elétrica e, depois, em Ribeirão, e deu os primeiros passos para empreender a estrada de ferro vicinal do Ribeirão Preto, a qual, inicialmente, construída em bitola de 60 centímetros, partia da estação de Cravinhos, na linha tronco da CM, e atingia a estação de Alvarenga, com pouco mais de 20 quilômetros de extensão, passando pela estação de Nogueira, no quilômetro 14, cruzando diversas e importantes fazendas da região, como a Fazenda Posse da Figueira, Estação Manoel Amaro. A oficina, na estação de Cravinhos, tinha uma área de 2.400 m2. É de ser lembrado que o nome da cidade surgiu dada a existência, em grande quantidade, de cravinas, isto é, cravos pequenos, nas imediações da casa de um dos primeiros habitantes, Antônio Caetano. A fundação da paróquia é dedicada a São José deu-se no dia 18 de março de 1898. A Lei Estadual N. 511, de 22 de julho de 1897, criou o município de Cravinhos, desmembrando-o de Ribeirão Preto. Leia ao artigo Caravana Pereira Barreto, da lavra do historiador José Eduardo de Oliveira Bruno, http://www.genealojafreire.com.br/geo_caravana Pereira Barreto.htm. Leia, na íntegra, os 7 artigos denominados A Terra Roxa, escritos pelo Dr. Luiz Pereira Barreto no jornal A Província de São Paulo, hoje Estado de São Paulo, exaltando as terras de Ribeirão Preto, onde... No Facebook somos o CQC Cravinhos. E no YouTube Cravinhos Tube, então siga nós lá no Facebook, se inscreve no canal no YouTube e deixa um curtir no vídeo se gostou.